Retomando agora com o nosso horário de geografia, e hoje nós iremos iniciar com a correção das páginas 87 e 88. A página 90 é pessoal. Então vamos lá. Primeiro, na sua opinião, como os equipamentos e as máquinas modificam a vida das pessoas? Então, ela possibilita que as tarefas sejam realizadas com mais rapidez, assim como a quantidade de trabalhadores será bem menor. Na segunda, diz assim: com o professor e os colegas, compare as atividades nas 4 fotos. Não é isso? Então, nós temos aí duas fotos na página 86 e duas na 87. Então, podemos perceber que para exercer essas atividades é preciso ter conhecimento específico sobre cada uma. Então, no caso, em cada uma delas existe um tipo diferente de formação para o motorista que irá manipular cada máquina dessa. Agora vamos lá para a página 88. O turismo rural. O turismo também é uma atividade econômica presente no campo. Então, o contato com ambientes naturais e com comunidades tradicionais atrai turistas para o campo. É o turismo rural. Muitas famílias recebem visitantes em suas terras. Esses visitantes se interessam em conhecer como cuidar de um cultivo, de animais, ou vão para esses lugares simplesmente para descansar. Também há locais procurados pelos visitantes pela presença de manifestações culturais das populações que moram no campo. Então, temos aí uma reportagem do turismo rural no Brasil. O sonho de todo viajante é encontrar, além de belas paisagens, claro, e paradas confortáveis, um bom lugar para satisfazer o apetite. Se a viagem reunir tudo isso e ainda for possível levar gostosuras para casa, melhor ainda. Esta é a proposta de diversos produtores brasileiros, que têm apostado no turismo rural. Entre estradas, paisagens deslumbrantes e inúmeras pessoas envolvidas. Cidades no interior de São Paulo, Paraná e Minas Gerais oferecem esse tipo de roteiros, roteiros especiais. Primeiro, de acordo com o texto, quais são as principais atrações do turismo no campo? Então, de acordo com o nosso texto, ele já nos diz o seguinte: a contemplação de belas paisagens, o descanso também, e a oferta de conhecer também a culinária desses locais, desses locais rurais. Agora, nós iremos lá para a página 90, que iremos tratar do nosso tema de hoje, que tem por nome, Quem vive e trabalha no campo. Então, na nossa última aula, nós tratamos sobre o tema da cidade ao campo, onde nós falamos as contribuições que a cidade tem a oferecer para o campo. E hoje nós iremos conhecer quem são essas pessoas que vivem lá no campo e quais são os tipos de trabalho que elas realizam, não é isso? Então, peguem seus livros de geografia na página 90, que será o nosso tema de hoje. Então, diz assim: diferentes pessoas vivem e trabalham no campo. Há famílias que se dedicam à agricultura e à pecuária. Elas vivem em geral em chácaras, sítios ou até mesmo as fazendas. Então, algumas são donas das terras e outras trabalham nela em troca de salário. Olha só, algumas dessas pessoas elas vivem mesmo lá nas suas terras, ou outras vão até lá somente para trabalho, somente para trabalhar e receber o seu salário. Muitas outras famílias elas não têm condição de comprar as terras e vivem em o que nós chamamos de assentamentos rurais. E o que são os assentamentos rurais? São as áreas de produção agrícola ou também pecuária, destinadas pelo governo brasileiro a pequenos produtores que não possuem a propriedade, que não possuem a sua propriedade dela. Então, quando a pessoa ela não possui,
a sua terra para poder realizar o seu plantio ou até mesmo a pecuária. Então, o governo disponibiliza áreas que são chamadas de assentamentos rurais para lá poder realizar essas atividades. No campo, existem também comunidades tradicionais, como os quilombolas, os ribeirinhos, os seringueiros também, além dos diversos povos indígenas, né? Então, vamos conhecer um pouquinho a mais. Primeiro, nós iremos falar sobre as famílias de agricultores. As pequenas e médias propriedades agrícolas são, em geral, ocupadas pelas famílias de agricultores. Então, as terras que são pequenas ou tamanho médio, elas são ocupadas por o que nós chamamos de agricultura familiar, né? Pai, a mãe, o filho, né? Todos eles são envolvidos naquele tipo de trabalho. Geralmente são propriedades pequenas ou até mesmo médias. Então, o trabalho dessas famílias é fundamental para os moradores das cidades, pois muitas pessoas aqui da cidade, elas dependem desse tipo de trabalho dos agricultores, né? Desses pequenos agricultores. Então, pois a maior parte desses alimentos que eles realizam plantio são levados para a cidade fresco, né? Aquele fruto tirado há pouco tempo do pé. Então, são frutas, verduras e também legumes que são produzidos nas suas pequenas propriedades. Então, aqui em Santo Inês nós vemos muito. E dia de sábado, né, Jordem? Dia de sábado temos a feira rural, dos trabalhadores rurais. Então, eles vêm, dia de domingo também, né? E eles vêm e trazem esses alimentos que são retirados há pouco tempo, né, da colheita e são trazidos para a cidade. E aí na imagem nós temos uma família que trabalha na colheita de pinha em Petrolina, lá no estado de Pernambuco, e essa imagem foi tirada em 2015. Então aí podemos ver um exemplo claro, né, desses trabalhadores, esses agricultores que têm seu trabalho realizado mesmo em família. Agora vamos lá para o tópico dos trabalhadores assalariados. As grandes propriedades agrícolas costumam utilizar a mão de obra dos trabalhadores assalariados. O que isso quer dizer? Que eles recebem, no fim do mês, um salário pelo trabalho que eles realizaram. Então, o trabalho nessas propriedades pode ser bastante especializado. Olha só, há funcionários especialistas em aplicar vacinas no gado, outros que operam as colheitadeiras e também há agrônomos e veterinários trabalhando nessas fazendas. Então, aquelas fazendas de grande porte, né? Então, elas possuem trabalhadores para cada função. Não é o caso, por exemplo, da que nós acabamos de ver da agricultura familiar, onde todos realizam todas as tarefas que estão ali para ser feitas. No caso dos trabalhadores assalariados, não. Cada trabalhador assalariado, ele tem a sua função. Então, um fica responsável por vacinar o gado, outros responsáveis pelas máquinas, né, as colheitadeiras, ou, por exemplo, os agrônomos e veterinários, eles trabalham, né, nas fazendas também. Agora vamos lá para a página 91, com o tema populações tradicionais. Nas comunidades onde vivem as populações tradicionais, há um importante costume. Vamos entender como é que esse costume funciona. O conhecimento sobre diversas atividades, ele é passado de geração em geração, né? O pai aprende, depois vai para o filho, do filho vai para o neto e assim vai dando continuidade a um determinado tipo de trabalho. Então, essas populações, geralmente elas conseguem viver e explorar o ambiente de maneira que a natureza consiga sempre se renovar. Então, o exemplo são as comunidades caiçaras, como nós podemos ver aí nessa imagem abaixo, que vivem da pesca sem ameaçar a reprodução do peixe. Então, é um trabalho bem consciente, não é isso? Então, aí na imagem nós temos os caiçaras, eles puxam rede de pesca em Marataízes, no estado do Espírito Santo, em 2016.
Então, aqui nas populações tradicionais, são atividades que são passadas sempre para as novas gerações, né, para aqueles que irão vir, e é um tipo de trabalho onde a natureza ela não é ameaçada, né? É um trabalho bem responsável. Então, essa é a nossa aula de hoje.